Olá, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela Rodrigues. Eu sou médica pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Fiz a residência médica de ortopedia e traumatologia no Hospital da Baleia e em seguida fiz a prova de título da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Depois eu fiz uma segunda residência médica, que foi de cirurgia da mão no Hospital Agamal. E posteriormente também fiz o título de cirurgiã de mão pela Sociedade Brasileira. Ano passado eu trabalhei no Clube Atlético Mineiro, no time feminino de futebol, e esse ano eu participo da Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E sou preceptora de residência médica de ortopedia e cirurgia da mão. Trabalho no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, e no Hospital São João de Deus, em Divinópolis, Minas Gerais. Hoje a nossa aula é sobre deficiência de energia relativa no esporte, que a gente simplifica na sigla RED-S, né, que é uma sigla em inglês. Mas nem sempre foi esse nome, né? Até então a gente conhecia essa patologia como a tríade da mulher atleta. Até então a gente denominava como tríade da mulher atleta, que era uma mulher fisicamente ativa com um dos sinais abaixo, ou a baixa disponibilidade de energia, com ou sem um distúrbio alimentar, né? Anorexia, bulimia, ou então disfunção menstrual, poderia ter só uma alteração do ciclo ou a amenorreia propriamente dita. E o número 3, que seria uma baixa densidade mineral óssea, podendo chegar até a osteoporose. E podendo ter um desses sinais, sendo uma mulher fisicamente ativa, era considerada como a tríade da mulher atleta. Mas eles viram, né, que tinha umas outras relações, outros sintomas e sinais relacionados. Então, a princípio, em 1990, eles descreveram como essa tríade, né, a gente até tem esse símbolo do triângulo para representar, né, como a baixa disponibilidade energética que envolveria os distúrbios alimentares, o tripé formado também com osteoporose ou baixa densidade mineral óssea, e as alterações de ciclo menstrual, que poderia chegar até a amenorreia. E algumas dessas mulheres poderiam ter essas alterações de distúrbio de alimentos, distúrbios de ingestão calórica, ou então alterações do ciclo menstrual, sem serem necessariamente atletas profissionais. Às vezes elas tinham só uma atividade física recreativa, mas já apresentavam alguma dessas alterações, ou essas alterações eram leves, mas estavam presentes e começando, né? Então, houve uma necessidade de redefinir essa tríade da mulher atleta, para a gente conseguir pegar de uma forma mais abrangente essa patologia. E o que seria essa baixa disponibilidade energética, né? É a quantidade de energia proveniente da dieta de todos os dias, da nossa alimentação, e é essa energia que sobra depois que a gente já tem o nosso gasto basal com atividades diárias, homeostase do corpo, e o nosso gasto com atividade física, que são os exercícios, né? Então, essa seria a disponibilidade energética. E uma baixa disponibilidade energética, que seria o gatilho, que seria o impulsionador para acontecer essas alterações da tríade. E viram que, na verdade, é um longo espectro, não só uma tríade, mas um espectro grande, que vai desde a normalidade, né, que é a disponibilidade adequada, a saúde óssea adequada, a eumenorreia, que são os ciclos regulares e presentes, até um aspecto, né, de possibilidades de ter a osteoporose já instalada, um ciclo já com amenorreia, sem a menstruação, e a baixa disponibilidade de energia, ou até os distúrbios alimentares, como a bulimia, a anorexia. Então, é todo um espectro e poderia encontrar aí aquelas mulheres em todos aqueles intervalos. Foi por isso que o International Olympic Committee, em 2014, falou que existia essa necessidade da gente fazer essa redefinição, né? Que o fator etiológico que estava abaixo, né, assim, sobre isso, subjacente, seria essa deficiência relativa nesse balanço entre a energia ingerida, que é da dieta todos os dias,
e a balança do outro lado, que seria a energia utilizada, né? A homeostase do corpo, a saúde para as atividades diárias, né? As atividades que a gente faz no dia a dia, mais atividade física. Então, seria essa balança e essa diminuição da energia que sobra, né? Essa energia basal, ela seria a causa, né? O fator subjacente. Então, foi aí que eles viram que não era apenas uma tríade, mas completamente uma síndrome, né? Que também não acometia só pacientes do gênero feminino, mas também pacientes do gênero masculino. Então, houve essa necessidade dessa nomenclatura, nova nomenclatura. Olhem para vocês verem que nessa imagem da esquerda ilustra bem como que a tríade só pegava uma fatia, né, desse problema, que é a alteração menstrual, a saúde óssea, com essa deficiência de energia, enquanto existem várias outras fatias de problemas para serem estudados, tratados e abordados, que são os problemas imunológicos, gastrointestinais, cardiovasculares, psicológicos, de crescimento e desenvolvimento, hematológicos, problemas do metabolismo e problemas endócrinos. Então, vai muito além da tríade. E são todos esses problemas que envolvem, que são abordados nessa síndrome. E foi determinado, então, a nova nomenclatura, Relative Energy Deficiency in Sports, RED-S. Né? Então, é por isso que a gente usa essa sigla, RED-S, e desde então a gente tem utilizado só essa nomenclatura na Sociedade Internacional de Esportes. Então, vamos lá, quais são os efeitos negativos dessa síndrome, né? Vamos falar um pouquinho em cada setor da nossa saúde, dos nossos sistemas do corpo, na saúde física e mental, né? Piora da qualidade de vida, piora do rendimento esportivo, um déficit de imunidade com maior risco de adquirir doenças infecto-contagiosas. Em relação às doenças endócrinas, né? Existe um hipoestrogenismo associado, na qual vai prejudicar a saúde reprodutiva, vai trazer disfunções menstruais, vai causar um problema na saúde óssea, com diminuição da densidade óssea, aumento das lesões musculares, aumento das fraturas por estresse de sobrecarga óssea e uma diminuição do óxido nítrico, que pode levar a uma disfunção do endotélio, dos vasos capilares, aumentando o risco, inclusive, cardiovascular. Então, aí estão alguns dos problemas e efeitos negativos que a gente pode encontrar envolvidos nessa síndrome. Aqui um resumo, né, nesse ciclo, nessa roda novamente, mostrando esses problemas que podem estar associados com outros campos também. A depressão pode vir a aparecer, uma irritabilidade que pode ser um dos primeiros sinais, uma diminuição de concentração e coordenação naquela atividade física, uma diminuição da capacidade de julgamento, né? Diminuição da resposta ao treinamento, aumento de risco de lesões musculares e ósseas, tá? Então, todos esses problemas podem estar presentes. Em relação à epidemiologia, alguns estudos recentes mostram valores bem diferentes, porque depende do diagnóstico, se você está levando em consideração apenas um fator da tríade ou 2 dos 3 fatores, ou se você está levando em consideração o consenso atual ou apenas a irregularidade menstrual. Então, vamos ver um pouquinho aqui. Segundo a definição antiga, só 1% seria a incidência se a gente levasse em consideração a presença dos 3 fatores da tríade. E, segundo o consenso atual, aumenta para 4%. Né? Então, a gente engloba um número muito maior de mulheres quando a gente passa de determinar apenas daquela tríade de disfunção menstrual, de doenças ósseas, né? A diminuição da densidade, que seria a osteoporose, e a deficiência de energia, que é a baixa ingesta ou alterações de distúrbios alimentares. Então, quando a gente passa para um espectro maior, ao invés de 1%, a gente aumenta para 4%, né, das mulheres esportivas que vão ter essa síndrome. Se a gente considerar só 2 dos 3 elementos, é 34% na fatia dessas mulheres atletas. Então, isoladamente seria o quê? Irregularidade menstrual, 44% das mulheres atletas, baixa disponibilidade energética, 38%, e baixa densidade mineral óssea, 16%.
A gente precisa destacar também quais são os esportes que estão mais em risco das mulheres e homens apresentarem a Red S, né? Principalmente esportes com desempenho subjetivo, que vão ter juízes de julgamento, né, com julgamentos subjetivos, pessoais, do tipo, não é algo computadorizado, com mensurações, igual na natação, a gente tem o tempo certo, né, que o atleta chega e bate a mão. Isso é um tipo de julgamento de avaliação para ranking. Aqui não. Esse aqui é uma avaliação com desempenho subjetivo. Então, é a dança, a ginástica artística, né? A gente tem os esportes também que são favorecidos com baixo peso. Então, os atletas, tanto homens quanto mulheres, tendem a ter uma ingestão menor de calorias na corrida de longa distância e no ciclismo, para melhorar desempenho de velocidade. Esportes que levam também o contorno do corpo, né? A natação, mas um pouco menos, porque, como eu disse, tem um valor, né, de mensuração de velocidade. Mas a dança e a ginástica artística, volta aqui novamente, né? Tem esse fator de contorno corporal, de corpo perfeito que a sociedade atual tem criado. Esportes com categoria de peso, né, para levantamento de peso, por exemplo, justamente para mudar de categoria, para descer para a categoria inferior em relação ao peso, né, inferior em relação ao peso para poder adquirir um resultado melhor, né, ou de artes marciais. E o CrossFit, né, que é um esporte relativamente recente, né, principalmente no Brasil, e que precisa, né, trazer para o atleta um resultado de desempenho, de estética corporal. Então, isso tudo pode estimular as patologias associadas à deficiência relativa de energia. Lembrar também dessa sociedade atual de corpo perfeito, né? Isso pode, então, não só em mulheres que são mulheres e homens que são atletas profissionais, mas também atividade física recreativa. Como é que é feito o rastreamento desses pacientes, dessas mulheres e desses homens, né? A gente precisa fazer esse rastreamento tanto para prevenir os atletas que estão em risco, né? A gente vai levar em consideração também os esportes que eles praticam, mas também para tratar as atletas que já foram identificadas com a patologia. Então, tem que ter esse rastreamento, idealmente que ele seja anual, pelo menos uma vez por dia, pela própria equipe, né? Pelo próprio time. E essas avaliações sempre lembrar de serem feitas antes de participações esportivas, né? Antes de competições, que é quando a gente tem o maior risco de terem essas alterações alimentares. Algumas atletas com sinais de alerta são perdas de peso importantes, desordens alimentares, lesões recorrentes musculares ou ósseas, né, como fratura por estresse, e piora na performance nos treinos. Como que é feito esse rastreamento, né? São feitas várias perguntas em relação à história menstrual e à menorreia, fraturas por estresse, críticas sobre a alimentação dos familiares e treinadores, né? Pode existir uma pressão também, não da própria atleta, mas existir uma pressão do treinador ou dos próprios familiares em relação ao desempenho, ao peso, né? Então, às vezes, essa síndrome ela pode se instalar por uma pressão externa também, não necessariamente uma pressão interna do próprio atleta. Investigar também a história de depressão, as dietas, a personalidade, né? Se é uma atleta com perfeccionismo, obsessão, pressão para perder peso. Identificar se houve um início precoce de treinamento, né? Às vezes a criança começou com 8, 6 anos de idade já nesse ritmo de treinamento intenso para ser uma atleta de alta performance. Se existe overtraining, né? Um treinamento exaustivo, se treina, né, mais de 6 horas por dia, lesões recorrentes e treinamento inapropriado. Então, vamos falar um pouquinho dos três principais tripés que sempre estiveram envolvidos, né? Começando aí pelas alterações alimentares, lembrando que é o fator desencadeador. Começa aqui, né? É o déficit de entrada de energia, porque ele vai existir o gasto tanto para a homeostase, quanto para atividades diárias, quanto para atividade física. Mas o problema está no déficit de entrada dessa energia, né? Existe uma prevalência desse déficit de alimentação, dessas alterações alimentares, em até 45% das atletas mulheres. E geralmente é até 10 vezes maior do que nos homens. Por isso que a gente tende a falar mais de mulheres, né? Mas lembrando que homens também são acometidos com a Red S. O diagnóstico a gente pode fazer ele, né, palpável, mensurável, através de IMC, né, que traria para a gente um indício,
menor que 17,5%, ou cálculo de energia disponível, né? Isso tudo a gente vai fazer, a gente vai ter um apoio da equipe de nutrição, né? As nutricionistas vão fazer esse acompanhamento junto com a gente, por isso que o tratamento da RED-S não é só médico, não é só psicológico, não é só nutricional, é uma equipe multidisciplinar que vai se reunir para fazer esse tratamento. E a gente vai visar o quê? Restaurar e normalizar o peso e os hábitos alimentares desse atleta, né? O ideal é que o ganho de peso seja aos poucos, seja gradual, né? Aumentar primeiro, inicialmente, 20% das calorias a serem ingeridas e depois ir fazendo um trabalho de adequação desse hábito alimentar. E sempre avaliar a energia que é gasta com treino. Então, talvez no começo seja preciso reduzir um pouco, diminuir um pouco a quantidade de treino para adequar essa energia disponível desse atleta. Lembrando, igual eu acabei de falar, é um tratamento multidisciplinar, precisa desse aconselhamento nutricional, psicólogo, até psiquiatra, tá bom? Em relação agora ao segundo pé do tripé, né? As alterações menstruais, podem inclusive aparecer as amenorreias, que seria o quê? A primária ou a secundária, né? A amenorreia primária é quando aquela atleta começou desde cedo e ela teve um atraso na menarca, ou seja, ela nem menstruou ainda, né? Ou uma amenorreia secundária, que ela já ficou menstruada, já teve seus ciclos, mas ela tem 3 ou mais meses que não vem no ciclo a menstruação. Então, ela está amenorreica, ela está sem o ciclo menstrual normal. E esses distúrbios menstruais em mulheres adultas, atletas, pode variar até 80%, enquanto em mulheres não atletas, geralmente gira até 5% apenas. Então, para vocês verem como que isso tem uma influência direta nessas alterações hormonais que vão levar a esse quadro palpável, fisiológico, que a gente consegue mensurar, né? Que esteve com a amenorreia, não está fazendo mais os ciclos com menstruação. A gente vai investigar esses ciclos menstruais, mas é sempre um diagnóstico de exclusão, porque podem, claro, existir outras causas para essa amenorreia, né? Então, a gente pode ter outras causas, tanto fisiológicas uterinas ou endocrinológicas, né, no sistema nervoso central, para haver essa pausa dos períodos de menstruação. Mas é claro que a gente não pode descartar que seja por causa desse quadro da RED-S. A gente encontra uma queda tanto da progesterona quanto do estrógeno. E essa queda desses hormônios vão levar a várias alterações, né? Eu até falei um pouquinho no começo da aula, mas reforçando aqui, com a queda do estrógeno, a gente tem uma queda da massa óssea, né? Que vai levar aos quadros também de alterações ósseas. A gente tem uma alteração na vasodilatação, ou seja, menor perfusão dos músculos, maior o risco de lesão. A gente também pode ter um quadro de infertilidade. Então, são várias alterações que podem ser causadas pela alteração da progesterona e do estrógeno. O tratamento inicia-se como? Modificando a dieta, aumentando a energia disponível. Pode ser preciso também reduzir a quantidade de treino, a energia gasta. Então, a gente tem que fazer o quê? Resumindo, aumentar a disponibilidade de energia. O uso de medicamentos para serem utilizados em caso de alterações endócrinas, alterações menstruais, é ainda controverso, tá? O uso de anticoncepcional pode mascarar, então o ideal seria que não se utilizasse medicamentos e apenas fosse fazendo aos poucos, gradualmente, essa correção da disponibilidade de energia. Agora, o terceiro ponto são as alterações ósseas, que são as alterações mais temidas, né? Que pode levar a um remodelamento ósseo contínuo de formação e absorção de osso. Formação e absorção de osso, né? As fraturas por estresse, elas mostram que existe uma reabsorção maior do que a formação. Então, à medida que vai sendo utilizado aquele osso, vai tendo uma sobrecarga em cima daquele osso e ele não consegue se recompor, ele vai a uma falência local, uma falência focal, formando essa fratura por estresse, né? Isso tudo vai depender do estado nutricional do paciente, dos parâmetros endócrinos, da idade, da etnia. E ainda existe, né, uma dúvida se essas alterações ósseas elas são reversíveis ou não. Então, existe a possibilidade dessas alterações ósseas nem conseguirem serem recuperadas ao longo dos anos, mesmo com o tratamento correto.
Por isso o nosso foco e a importância da gente conversar sobre isso. O risco de fratura por estresse, ele está envolvendo tanto essa massa óssea insuficiente, quanto essa sobrecarga em cima daquele osso. As mulheres têm até 10 vezes mais chances de terem fraturas por estresse do que os homens. Existem esses microtraumas, né, com essa inabilidade, essa impossibilidade de reparo, porque o corpo não consegue acompanhar o uso daquele osso. E toda mulher com fratura por estresse tem que ser investigada com a síndrome RED-S, tá bom? Aí um exemplo radiográfico dessa linha de fratura, com esse calo em volta, mostrando que o corpo está tentando reparar, né? Mas o uso desse osso, a sobrecarga está muito maior. Então, está tendo um desbalanço realmente dessa produção e reabsorção óssea. A gente pode fazer uma avaliação mais objetiva, que são com as densitometrias ósseas. A gente tem duas formas de fazer essa avaliação, ou com T-score ou com Z-score. O T-score leva em consideração como base, como comparação, homens acima de 50 anos e mulheres acima de 40 anos, né? Esse é o básico que a gente utiliza para fazer densitometria óssea de pacientes acima de 60 anos de idade, para a gente avaliar se tem osteoporose ou não. É o que a gente usa no dia a dia mesmo. Né? A normalidade seria aí na faixa verde, osteopenia seria na faixa amarela e osteoporose seria na faixa vermelha. Só que para atletas, né, a gente não pode comparar eles com homens de 50 anos e mulheres de 40 anos. Então, a gente faz a densitometria óssea através do índice de Z-score. Nesse índice, a gente leva a comparação para pacientes de mesma idade, adultos jovens daquele mesmo grupo de idade, tá? Então, a gente considera que um Z-score abaixo de -2 seria abaixo do padrão, seria já indicativo de alteração dessa densidade. E um atleta com um Z-score menor do que -1, a gente já fica com uma atenção especial. Ainda não fecha diagnóstico de baixa densidade, de osteoporose, mas a gente já tem que ficar com atenção especial para esse atleta. O tratamento também é reeducação alimentar, aporte nutricional, aumentar a ingesta, aumentar a energia disponível. A gente também pode precisar aqui fazer um suporte, um suplemento com cálcio e vitamina D. A utilização de medicamentos aqui também é controversa, né? O contraceptivo hormonal, a utilização dele pode mascarar, então é controverso o uso. E os bifosfonatos, que seriam indicações para paciente idoso, né, para tratar a osteoporose, nesse caso aqui eles não são indicados, porque eles são teratogênicos. Então, as mulheres em idade fértil poderiam ter problemas aí de alterações congênitas nos bebês. Então, por isso que não tem indicação de fazer uso de bifosfonatos. A recuperação da massa óssea pode levar anos. Uso os 3 pontinhos, por quê? Porque existe controvérsia na literatura se vai recuperar a massa óssea, né? Se essa alteração vai ser reversível ou se ela vai ser irreversível, se é que um dia vai recuperar a massa óssea ideal. Mas é claro que a gente vai fazer todos os esforços para melhorar essa densidade mineral óssea. Então é isso, né? Lembrando então, né, o que a gente tem que levar aqui hoje é que o antes chamado tríade da mulher atleta hoje é uma síndrome complexa de deficiência de energia no esporte, e homens também são acometidos, e o ponto central dessa síndrome é a disponibilidade de energia que está abaixo do ideal para aquele atleta. Então é sempre ficar de olho, fazer o rastreamento, fazer o diagnóstico para fazer o tratamento. A gente só consegue fazer um tratamento correto quando a gente faz um diagnóstico correto. Então, se isso passar diante dos nossos olhos sem diagnóstico, se a gente não observar e não identificar, a gente não vai conseguir fazer esse tratamento. Então, esse atleta vai piorar o seu desempenho, ele vai começar a entrar com problemas psicológicos, psiquiátricos, ele pode ter lesões musculares mais frequentes, fraturas por estresse, e até outros problemas maiores, né, em outros sistemas do corpo. Lembrar, então, que a prevenção é a primeira coisa que a gente deve fazer em todas as equipes, em todos os times, em todos os clubes, né? Então, sempre ter a equipe toda orientada, lembrando que não é só o médico, né, que vai fazer essa prevenção e essa orientação para esses atletas. Toda a equipe tem que estar ciente disso,
né? O atleta, o treinador, a família, né? Porque às vezes o atleta sofre muita pressão da família, então é uma equipe realmente multidisciplinar, tanto para prevenir quanto para tratar, né? Então é importante suspeitar, investigar e fazer esse tratamento correto aí. Então é isso, esse aí é o hospital que eu trabalho em Belo Horizonte, em Divinópolis, e umas fotinhas aí da minha época que eu trabalhei no futebol feminino no Clube Atlético Mineiro, aqui em Minas Gerais. Quem quiser acompanhar minhas postagens, eu coloco muito conteúdo educativo no Instagram, é Marcela Ortopedista. Se tiver alguma dúvida também, pode me enviar lá, tá? Ó, um beijo, até mais.